muito esperado. Ai, que bom, gente. Eu fiquei muito honrada quando a Tati fez o convite. O propósito de vocês aqui é muito claro, né? Jesus é o centro, independente de qualquer E a coisa. ideia não é ninguém se autopromover. Muito pelo contrário, a gente se juntou porque ninguém queria fazer sozinho, ninguém queria dar a cara sozinho. Tá vendo? A vergonha sobre isso. Todo mundo entendeu a missão, só não tinha coragem de ir sozinho. Olá, mais um episódio do Mesa Confluência. E esse terceiro episódio da temporada a gente vai falar sobre identidade e comparação, né? Então a gente vive uma era de redes sociais onde a gente tem acesso, né, à vida das pessoas, ou pelo menos aquilo que elas gostam de mostrar, aquilo que elas mostram, né? E a gente se compara com aquilo que a gente vê, né? E o que isso pode causar na gente, né? É a grande questão. Então, vamos lá, o que vocês acham aí dessas questões aí de rede social? O que vocês acham que isso tem agregado aí para nossa vida, para o nosso bem-estar? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado bem grande, né? Com comparação, olhar. O pessoal fala olhar a grama do vizinho. Hoje é a rede social do vizinho, né? Exato, é mesmo. Que é sempre mais verde, né? Sempre mais bonita, mas no fim a gente só mostra o que a gente quer. Exato, A gente não vai mostrar os problemas que a gente tem. Um armário vazio, a geladeira sem nada, ninguém mostra. A bagunça, né? Verdade. A gente só mostra a mesa arrumada e aí tá tudo certo. Aqui, por exemplo, aquele cantinho ali nem aparece. Mas tá organizado. Mais ou menos, né? Eu já tentei tirar aquelas coisas ali, mas o marido acha que é interessante ter aquele. Ele gosta. É o cantinho, enfim. Mas é um ponto assim que a nossa realidade nos expõe a isso o tempo todo, né? Eu estava falando por exemplo, eu não lembro da minha infância eu ter muito problema com comparação. Não lembro assim na minha cabeça. Uma coisa ou outra na escola, porque uma criança tinha um material melhor que o meu, eu pensava, ai, nossa, queria aquela bolacha. Tipo, era de bichinho, não sei o que. Era de bichinho, ou sei lá, queria aquele estojo que minha mãe podia comprar. Mas hoje a gente está exposto o dia todo, o tempo todo, né? A gente abre uma rede social, tem lá alguém comprando um carro novo e às vezes o nosso carro está dando problema. Tem alguém lá morando numa casa mega e às vezes a gente tá descascando a parede, igual lá em casa, que tá com mofado e caído na parede. Então, assim, a gente está exposto o tempo todo. E como lidar, né? Como que a gente lida com a frustração? Parece que a gente não lida mais que nem quando eu era criança, você falou, né? Porque a gente via a borrachinha, via o estojo, e aí, tipo, eu queria, tá, mas vai lá e brinca com outra coisa, né? Tudo bem. E próximo, né? Agora parece que não é mais assim, né? Parece que quando a gente fica adulto, a gente fica remoendo, né? Que a gente não tem a borrachinha. E também porque tá muito à mão, tá tudo muito à É mão. um fácil acesso. A gente está exposto o tempo todo, a gente se expõe. Quando eu entro numa rede social, quando eu me exponho o tempo todo, né? Como é que a gente lida com isso? É complicado, porque hoje nós estamos num tempo que nós somos bombardeados a todo instante. Você entra no Instagram, você vê todo mundo feliz, todo mundo ali, parece que todo mundo está indo muito bem financeiramente, em todas as áreas da vida. E, na verdade, como já foi dito aqui, as pessoas postam aquilo que é interessante para elas postarem. A gente tem acesso a uma pequena fração da vida das pessoas. A gente não tem acesso à vida da pessoa num todo. Eu não posto tudo da minha vida, vocês não postam tudo da vida de vocês. Os nossos momentos de crise, eu não fico postando, muito menos vocês. Porque a gente também tem que ter o nosso momento de privacidade. E as pessoas, a gente precisa entender que aquilo ali é uma parte da vida delas. A gente fica, muitas vezes, cai na comparação, porque a gente olha para a nossa vida, não está no nível que aquelas pessoas estão,
E a gente começa a se cobrar, poxa, essa pessoa já está aí fazendo tantas viagens internacionais, tão bem sucedida financeiramente, e eu ainda estou aqui. A gente precisa entender que as pessoas postam o que elas acham que devem postar. Aquilo ali, às vezes a pessoa está em crise em casa, chorando, mas está postando uma foto mostrando que está feliz e não é aquilo. Eu não vejo a rede social como uma verdade absoluta. Não sei se vocês têm essa visão. Ela não é o resumo do todo, né? Ela é uma parte. É uma parte. Pequena parte. E também a gente fala da questão financeira, né? De estar numa viagem, de ter um carro lá. Mas isso não é sinônimo de felicidade, Não é. né? Porque a gente tem pessoas que têm muito dinheiro e que tá na cama depressivo. Exato. E a gente tem gente com pouquíssimo recurso, que mora em um cômodo e que tá muito feliz. E que tá muito satisfeito. Eu tava assistindo alguém falando, ou lendo alguma coisa essa semana, falando de Paulo. E Paulo tava ele ficou preso por muito tempo em uma prisão romana. E da prisão, ele escrevia cartas. E as cartas eram regozijai-vos. Assim, Paulo de nenhuma maneira estava mentindo, ele estava escrevendo a sua verdade. Mas como que um homem em uma prisão romana, para ser tratado como um dos piores prisioneiros, tinha em si contentamento, sabe? E está dizendo aos outros, se contentem também, tenham contentamento. Então, assim, a nossa realidade não pode definir o nosso contentamento. E Paulo é E ele não magnífico, define. porque o tudo posso naquele que me fortalece, na verdade não é tudo, eu posso ter um carro, eu posso viajar, é o tudo posso por conta do contexto, né? Tinha todo um contexto, aquele contexto de luta. Mesmo na luta, eu posso, eu tudo posso, porque é ele que fortalece, né? A gente às vezes olha para esse versículo de uma forma errada, né? Não é tudo posso viver grandes coisas aos olhos humanos, né? Mas diante da luta, eu tudo posso naquele que me fortalece. E o ambiente não pode definir o nosso grau de satisfação. Essa semana eu estava falando com o Samir. A nossa realidade atual não pode definir o nosso contentamento. Sim. Por quê? Porque não definiu, a realidade de muitos homens de Deus não definiu o nível de contentamento deles. Porque a gente tem o Daniel na cova, a gente tem um Paulo numa prisão escrevendo cartas, a gente tem N situações que o ambiente não definiu que aquela pessoa, a realidade interna daquela pessoa. Eu acho que esse é o ponto. A gente está exposto o tempo todo, está exposto à comparação, está exposto a muitas questões, mas o ambiente não pode definir o nosso nível de satisfação. Tati, eu acho que também assim, o nosso ambiente não define a nossa satisfação, mas aquilo que o nosso próximo tem também não define a nossa frustração. Sabe? Porque o nosso estado de alegria, de contentamento, de felicidade não pode ser baseado no que é instituído pela sociedade, né? Eu não preciso ficar frustrada, ficar triste porque eu não tenho o cabelo loiro, porque eu não sou, sei lá, tem alguma coisa que pode ser melhorado através de atividade física, através de uma melhor alimentação, através de algum cuidado estético, claro, a gente pode fazer. Mas não se frustrar, não deixar que isso se torne uma frustração, porque a gente não se enquadra, né? E assim, é muito pontual a questão de o quanto a comparação nos aprisiona e o tanto que ela nos limita e o tanto que ela atrapalha em algum sentido. Por quê? Porque a comparação nos faz, algumas vezes, nos ver menor do que o outro, né? A gente se compara e às vezes a gente ou se mede para mais ou se mede para menos, né? Tem também a questão de se medir para mais. Quando eu me comparo, eu falo, mas nossa, o carro dela não é tão bom como o meu, a casa dela não é tão boa como a minha. Ou eu posso pensar, nossa, olha o carro dela, nossa, olha a casa dela. Então, sempre alguém sai perdendo quando a gente se compara. Sim, Sempre alguém sai perdendo quando a gente se compara. O tanto que isso pode nos limitar.
E em certo momento do nosso ministério, nós assumimos uma posição importante, assim, que exigia muito de nós. E a pessoa que tinha saído era um pastor que ele era muito bom, ele tinha feito um trabalho muito legal. E aquilo, mas assim, eu tinha uma admiração muito grande por ele e tudo mais, mas eu me comparei, eu caí na besteira de me comparar. E aquilo me limitou num grau que eu pensava assim, não vou fazer como ele, não vou agir como ele, não é? E estava me limitando no sentido de que eu não estava fazendo o que era para fazer dentro da minha realidade, dentro do que eu podia fazer. Porque eu estava me comparando e pensando, não vai sair como ele, não vai ser como ele e tudo mais. A ponto de me parar, de me paralisar e Deus precisar intervir e dizer, eu não... Se fosse para ter continuado como ele teria continuado. Mas eu que escolhi vocês e eu tenho de vocês agora. Então faça como... entendam em mim o que eu quero para esse tempo e é com vocês, ele já passou. E aí eu entendi, eu falei, não, é comigo, não é com ele, eu não preciso comparar. Eu não sou melhor nem pior, mas hoje é o meu tempo. Então a comparação, eu sinto que algumas vezes nos limita, nos para. Pode chegar até nos parar, sabe? De dizer, eu não vou ser boa como a Tá, por exemplo, falar como ela. Então eu não vou falar. Eu não vou ser tão bonita como tal, então eu não vou aparecer. E aí eu me limito e deixo de fazer coisas, até que o Senhor quer que eu faça, por eu me comparar. Eu vejo tanta gente boa, assim, fazendo tão bem as coisas na rede social, assim, profissionalmente, que eu falo, por que eu vou fazer? Mais um, assim, sabe? Tipo, por que eu tenho pra esse lado também, de tipo, por que eu vou pregar se tem tanta gente boa já pregando? O que eu vou falar? Aí eu meio que procrastino, assim, as coisas na rede social, sabe? Porque eu falo, nossa, gente, mas já tem tanta coisa boa, tipo, eu não vou fazer, talvez eu não faça tão bem quanto essa pessoa, assim. Talvez já tenha aí, todo mundo que as pessoas precisem na rede social, deixa eles. Então eu me travo, talvez, na rede social por conta dessa comparação. Eu vejo tanta gente boa, assim, fazendo tão bem o que fazem, né? Que aí eu falo, acho que Deus visitou isso muito em mim. Essa questão de hoje eu dou aula, né, de teologia, e eu pensava, nossa, mas tem tanta gente boa, por que eu? Pra que eu? Só que ao mesmo tempo Deus foi ministrando essa questão. Eu tenho acesso a pessoas que aqueles não têm. Então eu posso frequentar uma pós-graduação, e foi o intuito de ter uma pós-graduação. Eu vou para me gasto em uma pós-graduação, e aí eu pego essa pós-graduação como dela e dou para quem não teve acesso ao estudo. Eu vou passar por uma congregação muito simples, que eu vou ter pessoas ali até semi-analfabetas ou até analfabetas que não sabem escrever o seu nome. Eu vou dar teologia para essas pessoas. Talvez elas não comam de um grande teólogo que fala de uma maneira... Talvez elas não comam dele, mas eu posso dar essa comida para essa pessoa que eu tenho perto de mim. Você sabe que isso é uma coisa que eu tenho uma vontade que é muito parecida, que de repente a sua função naquele momento é traduzir. Então assim, você vai traduzir a teologia para quem de repente não entenderia a teologia como ela é. Que é o que eu gosto de fazer também. Que eu gosto de trazer a prática, né? Como que eu traduzo? Eu olho um livro de medicina e eu gosto de traduzir aquilo para o meu paciente. Né? É o que eu tenho feito, assim, nas minhas aulas. Geralmente eu mastigo e dou para a pessoa e vou dando à medida que a pessoa vai. E a minha intenção é que ela coma e que ela entenda aquilo. Eu falo para os meus alunos geralmente, vocês estão entendendo? Eu estou pedindo esse trabalho, vocês estão entendendo? Vocês são capazes de me explicar o que eu falei agora? Se vocês forem capazes de me explicar, tá bom, eu tive sucesso. Mas se vocês não estão entendendo, eu vou sair, essa aula vai acabar e eu vou sair daqui frustrada. Porque vocês não entenderam. Vocês entenderam mesmo? Quem já foi meu aluno sabe. Se você falar assim, eu vou ficar com um pouco de medo. Vocês entenderam? E se vocês não entenderam, eu falo milhões de vezes, eu falo 10 vezes, eu repito 50 vezes. Mas
você entenda, porque eu tô aqui por esse propósito. Gente, eu acho que o Evangelho, ele tem a sua raiz nisso, sabe? Começou em Jesus. E aí ele separou 12 para estar ali andando pertinho, porque não ia dar para o mundo inteiro andar pertinho. Então ele separou ali 12, andou, aprendeu, agora E traduziu, né? E traduziu para Faz eles. discípulos. Né? Entende? Então acho que, né, a gente acaba sempre se voltando para a Bíblia e encontra em diversos momentos significado para o propósito. E é muito legal isso, Mila, porque um é importante. Exato. Exato. Um alcança 10, 10 alcança mais 10, e aí a gente já tem uma multiplicação de 10 por 1. Exato. Então, um é importante. Se você tá aí, você, no seu propósito, é importante, né? A gente aqui, cada um, dentro do nosso propósito é importante. E Deus conta conosco. Mas a comparação pode nos barrar. Pode nos limitar. Teve um período recente até que eu tive que assumir uma posição. Eu tive assim, fui convidada a assumir, mas naquele momento eu teria que assumir, né? Só que eu não me achava capaz. Na verdade, eu já estava numa posição que eu não me achava capaz. E aí eu tinha que assumir uma outra posição que eu não me achava capaz. E aí eu acho que eu já até comentei com as meninas, com a Ana eu não cheguei a comentar. E aí diante daquilo tudo, eu falei assim, tem tanta gente boa naquele lugar que vai fazer isso tão melhor porque eu, né? E na mesma hora veio na minha cabeça, quando você estava na posição abaixo, você não tinha ninguém acima de você com o seu perfil, assim, com a característica que eu tenho e que as outras pessoas ao redor de mim não têm. Então você precisa estar lá, porque nesse momento eu preciso dessa característica. Não é questão de capacidade, não é questão se você é melhor ou não que o outro, mas nesse momento eu preciso dessa característica naquele lugar. É com você. O negócio é com você. É Esther, né? Foi para este tempo que ela foi chamada, né? Dentre tantas mulheres do reino, ela com a característica dela, com a pureza dela, com a inocência dela, com a ternura dela foi escolhida, né? E é isso, é sobre isso, né? E você sabe que a história de Esther é bem, bem legal, porque Esther, em algum momento, ela precisa de um chapalhão. Né? A notícia chega a ela na questão, ela tem a notícia, mas no primeiro momento ela dá algumas desculpas, diz assim, eu não posso entrar na presença do rei e tudo mais. E aí ela precisa de um chapalhão, de alguém que chapalhe ela e fala assim, olha, Você tá pensando o quê? é com você, mas se você não fizer, socorro e livramento virá de outra parte, mas você e a sua casa vai perecer. Vai perecer. Então, assim, algumas vezes a gente até precisa desse chapalhão, né? Tipo assim, Thaís, é você! Pra mim, Nossa, eu você. preciso todo dia. É com você. Você tá pensando que se você não fizer, alguém não vai fazer? Alguém vai fazer. Mas você e a sua casa vai perecer. Eu acho assim que não é uma posição de privilégio, não sei. Eu também isso. acho. Eu acho que é uma posição de muita responsabilidade. E aí a gente pensar assim, puxa, foi para esse tempo que a Esther foi chamada. Nossa, que legal, né? Gente, que desafio. Que desafio. Você entrar lá no corredor correndo o risco de morrer, porque se ele não estendesse o cetro, então assim, por mais que seja algo grande, existe toda a responsabilidade que envolve, né? E sempre vai existir. E sempre. Então quando Deus chama, e aí talvez o chamado não seja para algo muito grande, talvez seja algo que seja pontual, sabe? A gente teve uma situação na nossa... Ela estava internada e estava prestes a morrer. E aí a minha irmã, a gente precisa fazer uma visita, a gente precisa ir lá falar de Jesus para ela. E ela ficou muito agoniada, ela queria que fosse naquele dia, algo motivou ela para que fosse naquele dia. E aí houve a visita, foi pregado o Evangelho, ela aceitou Jesus naquele momento e ela descansou, sabe? Era pontual. Coisa, né? Mas para aquela família foi muito importante. Você falou um ponto interessante, vamos colocar isso na história de Esther. Até hoje, os judeus comemoram a festa de Purim. Purim é uma festa regada a muita alegria, mas todos os anos eles comemoram esse grande livramento que Deus deu para o povo judeu
de morte, um livramento de morte através da mão de Esther. Então, quando a gente se posiciona dentro do nosso propósito, a gente vai ser lembrado, sabe? Eu penso muito nisso. Esther é lembrada até hoje pelos judeus, porque ela se posicionou dentro do seu propósito e cumpriu aquilo que Deus tinha. Uma nação foi livre da morte. E até hoje ela é celebrada. Então, quando a gente entende o nosso propósito, cumpre o nosso propósito e não deixa que nada sabote, a gente é lembrado. Exatamente, com certeza. Mas eu acho que, assim, voltando para a comparação, né? A gente está falando de que a gente se posicionou dentro da comparação, né? Mas a comparação também paralisa, né? E aí eu vou pedir para Ana, tem muita gente que se sente frustrada, que se sente paralisado, né? E existe alguma forma, assim, existe algo que se possa fazer, que a gente possa tentar diminuir esse impacto que essa comparação possa trazer negativamente para a gente? É aquilo que a gente já falou um pouquinho a respeito, né? Quando a gente se compara, a gente se limita, a gente se diminui e não consegue avançar. Então, o que eu poderia deixar aqui para vocês? É tentar se encontrar e tentar entender as suas emoções. Por que eu estou me sentindo assim? Por que aquela pessoa me causou isso? Aquela pessoa estando numa situação talvez aos seus olhos melhor do que você, por que ela me diminuiu dessa forma? Por que eu me sinto frustrada com o sucesso daquela outra pessoa? São perguntas que a gente precisa começar a se fazer. Se aquela pessoa, o saudável é que eu vejo uma pessoa numa situação razoavelmente bem, não é saudável eu sentir em talvez ciúmes, inveja, e começar, a partir disso, começar a me comparar, me diminuir, me sentir frustrado em relação a isso. Então eu preciso entender o que está acontecendo comigo, com as minhas emoções que está me causando, está me levando para essa cilada da comparação, porque de fato a comparação é uma cilada. Como a Tati já falou, ninguém ganha quando se compara, né? Você falou um pouco a respeito disso. Então, a gente precisa entender que somos únicos. O Senhor, Ele criou cada um com as suas características únicas. Eu tenho uma característica, elas têm uma característica única. E isso é o que a gente tem de mais importante. Então, a gente tem que aí voltar e ressaltar, buscar isso dentro da gente, buscar mesmo o nosso valor, para que a gente não venha ficar se comparando com qualquer pessoa, com qualquer situação que vir a surgir, que isso só vai fazer mal para nós mesmos, entende? Não sei se vocês conseguem ver dessa forma a comparação, mas a comparação é uma cilada. É um ladrão de alegria, né? Justamente, perfeito. Entendi. Muito bom. Muito bom. E aí a gente pode falar um pouquinho de autossabotagem, mas vamos deixar para o próximo? Vamos! A conversa tá boa, hein? Então a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até!